bastidores do universo, do cosmos. Só essa condição que o senhor falou da pessoa que está se aliviando, né? Por exemplo, ela começa a sentir que diminui a pressão e tudo. É nessa condição que está no começo que o senhor falou? Eu não entendi muito bem. Depende do que é, porque às vezes existe ainda coisa pela frente. Tem coisa ainda complexa. Tem coisa que se der para uma pessoa para pagar a dívida, para, né? Estagnado. Desespero, fica estagnado. não tem saída. Outra coisa. Tem que ir com calma. É feito a módicas prestações, de acordo com o nível de autoconsciencialidade. Outra coisa, só até sábado. Não é assim que fala na televisão? Só até sábado. E outra coisa, senhor Valdo, tem uma relação dessa condição do sentimento da pessoa com a escala evolutiva, né? Por exemplo, à medida que, dentro até daquela figura que o senhor colocou lá, à medida que a pessoa está se ampliando do centro, isso também pode ser avaliado pelo nível que a pessoa está na escala evolutiva também. É isso? Também. Seria nesse sentido a análise? Agora, o processo todo, você pode avaliar essas pessoas todas pelo ilícito dela. O que ela cometeu de errado? Por aí você vê a qualificação disso e a extensão disso. Tem gente que às vezes qualifica por aí. O evoluciólogo sabe dessas coisas. Porque o ilícito é muito importante, porque ele sempre atinge outras consciências. Então aí vem aquele magote de consciência, uma equipe, uma turma, uma farândula. Entende? É o que o povão chama ética terra. Esse ilícito... É a manada. Mas isso aí que o senhor está falando assim, o ilícito é a linha de manifestação do ilícito também, por exemplo? Não, área de atuação. tem gente que não tem noção de ilícito nenhuma. A extensão que é. O ilícito refinado, ele só vai ver mais tarde. Tem que ver primeiro o grosso, que esse aí ele admite. Volta. Mas esse é muito pouco. Dentro que a gente está pesquisando, até certo ponto, a hipótese, né? A ProEx, ela se baseia muito nisso, que a pessoa fez e ela agora vai ter que reconstituir aquele ilícito, né? Agora, outra coisa muito séria desfazer que aquele ilícito. Até agora, vocês não devem esquecer. São os atenuantes e os agravantes de tudo quanto é coisa que eu disse. Isso tudo pesa na balança. Uma pessoa que tem mais atenuante vai ajudar aquele que tem mais agravante. Ou a pessoa que é menos doente vai ajudar o mais doente. Assim é a mesma coisa dentro do grupo. Pois é. Professor, eu queria voltar um pouco aqui na pergunta da Janete, né? Ontem eu fui dormir um pouco pensando nisso, né? Como que você pode ajudar a pessoa que ela só pensa na extensão do ego dela, e ela fica tentando controlar a vida de todos esses componentes, né? Como é que você Se você ajuda está preso a ela, você deve dar exemplo para ela o máximo. Se você não está preso, você deixa ela para tomar conta do destino dela. É uma coisa ou outra. Se vai ficar perto, dê exemplo para ela. Aí é o princípio do exemplarismo pessoal. É o PEP, PEP. No caso de você não estar perto fisicamente, como é que fica? Isso é porque você já deixou, querendo ou não. Entendeu? A geografia já cortou o processo. Se permitiu acontecer, se a própria vida permitiu a você se separar, é porque o seu processo já está começando a limpar, não tem mais nada. Agora, qual que é o limite entre essa distância e a falta de convivialidade? Né? Você saiu em paz ou saiu brigado? Você aprendeu a pergunta que tem. Todo mundo que saiu brigado não fez nada, piorou a situação em vez de ajudar. Quem é que saiu brigado? Quem é que saiu brigado? Não é exceção. Fala. Uma sugestão, uma pergunta. Na binomiologia, poderia encaixar o binômio assistente e assistido? Você já comentou até aí. Pode. Caberia aí? É tão óbvio isso, né? Que Mas, não deixou. Mas, Rosa, atende o Roberto, por favor. E a relação, eu queria ver a relação com a paragenética, que você comenta aqui na interdisciplinologia. Assim, essa relação, que vínculos a marca na paragenética, o peso disso na constituição paragenética, né, ao longo da evolução. Ela, vamos dizer, registra tudo isso. Tira as consequências do efeito disso. Ela registra tudo. A genética é isso. E isso afeta você.
afeta seu psicossoma, sua vida, seu micro-universo. A base são, vamos dizer, as relações do ponto de vista aí emocional, né? Que vão Não, de tudo. A em emoção geral. é para começar. Não, ela pega o mental soma, fica gravado lá. Agora, ó, isso que ele falou aí, para colocar, você falou binômio, né? Você põe entre parênteses, hein? Interação. Agora você põe interação e põe entre parênteses, coloca duplismo. É uma dupla. Tá certo? Esse você tem colocado. Quando é gente, é consciência, a gente põe como sendo duo, uma dupla. Agora, gente, como se dá esta inseparabilidade se estou numa família tão diferente? Minhas irmãs me têm como, no mínimo, estranho. Desde pequeno, nunca cheguei a gostar de brinquedos. Eu não vou ler o que é que está falando aqui, que está um cacó. Desde pequeno, nunca cheguei a gostar de brinquedos. Sempre pedia livros, principalmente de astronomia. Gosto de plantas, animais, conhecer pessoas e culturas diferentes. Como posso fazer parte de uma família que não me entende? Poderia falar a respeito? Tem alguma responsabilidade com ele? Esse está danado, não está? Companheiro, você está ruim, hein? Primeira coisa, você está melhor do que a sua turma, você tinha que estar trabalhando. Agora, do jeito que você está falando aqui, a gente nota um certo laivo danado da vida. Trata bem sua família, é tudo diamante, brilhante, prata, é o máximo. Pensa nisso. Agora, veja, você está com a síndrome do estrangeiro com a sua família. Tem isso tudo, nós já explicamos. Síndrome do estrangeiro. Observa bem como é que é isso. Você se sente como se fosse um peixe fora d'água. Se sente como se fosse um corpo estranho dentro do mecanismo da família. Mas veja, é para isso que você veio. É para ajudar. O que você está fazendo? Vamos fazer força. Qualquer coisa a gente dá uma de mãozinha. Traz aí o povo que a gente conversa com eles. Em sindomologia, a síndrome do canguru. Poderia comentar algo a respeito dentro do contexto da inseparabilidade do grupo K? Essa eu passo para você, Olá, explica tudo aí. A síndrome do canguru é um termo utilizado para aquela pessoa, por exemplo, já aquele jovem de 40 anos, 30 e poucos anos, 40 anos, que não sai da casa dos pais. Então a pessoa, em vez de ir cuidar da própria vida, se sustentar, ela vai estendendo isso. É uma moratória aí não muito bem adequada, né? Ela fica. E existe também a síndrome da porta giratória, que é aquela pessoa que saiu de casa e aí resolve voltar para a casa dos pais, né? Também. Isso é para começar, viu? Que sindomologia é um mundo enorme de situação. Agora, veja, eu acho que não é o seu caso. Já tive uma retrocognição com iniciação no Antigo Egito. Sei que conheço o senhor desde aquela época. Pergunto, existe alguma relação entre o senhor e a Nefertiti? E com o faraó Akhenaton? Ou não há relação nenhuma? Não, não há. O meu povo que eu conhecia é tudo baixinho, pequenininho. Esse povo aqui que ficou na história. Os que eu tive não foi, não. Agora, a única coisa que eu posso te falar é o seguinte. As iniciações que nós tínhamos eram muito antigas e uma pessoa que estava lá comigo é Euripo Sanuco, esse que morou em Sacramento, etc. Tal. Esse aí foi meu colega lá. E ele sabia disso. Eu encontrei com ele falar do corpo para a gente conversar sobre isso. Fui convidado para casamento de 2 ex-colegas da escola. Se eu for no casamento deles, vou estar de algum modo contribuindo para a interprisão entre eles? Outra pergunta. Minha namorada quer ir numa festa basicamente para experimentar LSD que um amigo dela arrumou. Me coloquei contra isso, mas ainda não cheguei a bater pé e dizer que se ela for para isso, eu fico em casa. Bater pé seria exagero? Não quero sair com ela para ela se drogar. Olha aqui. Vamos ver a situação. Primeiro, o seu casamento não tem nada a ver com isso. Casamento é um ato social, você vai fazer o social. Você ajuda ali. Agora, veja, quem casa precisa de testemunha. Você vai servir de testemunha, porque isso é um contrato. E, às vezes, alguém está fazendo negócio, precisa de ter o testemunho, que amanhã você pode ajudar, seja ele ou ela. De qualquer maneira, é bom. De qualquer maneira, são seus colegas de escola, não tem nada. Agora, com referência ao LSD, isso é outra coisa. Você deve dar um conta nessa sua companheira aí, a sua moça, e não vai nisso de modo nenhum. Esse negócio de bater pé eu acho pouco. Acho que você tem que bater os 2 pés, a mão, gritar,
mostrar a situação, expor. Porque toxicomania é um problemão. Da morte, da assassinato, da loucura, da desvio. Toxicomania é o assédio bioquímico desse planeta atualmente. É um mega assediador do planeta, é a toxicomania. E o LSD é terrível, por causa da escopolamina e outras coisas que tem nele. Ele torra o fígado, ele dá hepatopatia na pessoa em pouco tempo. E isso aí a pessoa nunca mais vai ser a mesma coisa. Se ela vai se drogar, o que você está esperando para